Muito boa tarde a todos e a todas, e é um gosto enorme para mim estar aqui no Belo Coliseu do Porto, onde já passei momentos muito felizes da minha vida, poucos, mas bons, e também estar aqui para falar deste livro Psicadélicos em Português, do Pedro Teixeira, que está aqui connosco, que eu li com muita atenção e cuja leitura recomendo, porque aprendi imenso sobre um mundo, um admirável mundo, que eu acho que todos nós devíamos ter mais curiosidade em descobrir. E pronto, e para não ultrapassarmos muito da hora, porque depois, para as pessoas não ficarem com alucinações psicadélicas com fome antes de jantar, se calhar começamos já então ao tema que nos traz aqui. E a minha primeira pergunta é para o Pedro, que é o Pedro Teixeira, que é o autor do livro, e há um bocadinho a pergunta é porque é que fizeste este livro, ou seja, qual é o objetivo deste livro? Porque o livro, por um lado, tem muita informação. Eu estava aqui agora a dizer esta conversa que estávamos aqui a ter os quatro, que há umas tabelas com muita informação sobre as várias moléculas psicadélicas e dosagens e tempo para fazer efeito, e tempo que dura a viagem, não sei o que eu passei à frente que o meu cérebro de não utilizador de drogas, para chegar para os shoppings, não tinha capacidade nenhuma para abancar, mas depois também tem muita informação que me interessou imenso, porta de entrada neste mundo. Portanto, a minha pergunta é qual era o público? É para um público de pessoas que consomem psicadélicos ou para pessoas como eu que nunca consumiram psicadélicos? Obrigado, Susana. Olá, Maria, João, olá a todos. Antes de mais, eu estou aqui na qualidade de autor deste livro, estou aqui também na qualidade de académico que faz investigação nesta área dos psicodélicos. Sou também fundador de um website sobre este tema, que se chama Safe Journey, que já vi como introdução. E também estou aqui como utilizador de psicodélicos. Estou aqui em várias capacidades, quero que seja entendido desta forma. É neste panorama geral que eu falo sobre psicodélicos. Eu tenho escrever um livro que, como um contributo, da mesma forma que iniciámos o website que vos falei, como um contributo para o aumento da literacia de todos nós, públicos, especialmente em Portugal, sobre este tema. Não havia ainda um livro, uma introdução aos psicodélicos em português, havia um manual mais técnico, que também aconselho para quem quer, mas, digamos, na base estava esta vontade de que as discussões à volta de psicodélicos pudessem ser mais informadas, mais atuais, mais positivas, menos presas a estigmas e receios que todos nós tínhamos e temos sobre drogas. No fundo, era um livro que eu gostava de ter lido há 5 ou 6 anos atrás, quando tomei conhecimento desta realidade e fui à procura de informação variada em muitos sítios, primeiramente em latim e inglês. E por trás disto está hoje em dia a convicção de que temos conversa, temos tema. Temos aqui um tema que pode ter interesse e valor para a sociedade, mas para isso precisamos saber mais sobre ele, precisamos ter conversas mais racionais, mais bem informadas e, nesse sentido, o livro pretende exatamente, o livro é dirigido à pessoa que tem algum interesse pelo tema. Não é um livro para, digamos, atrair as pessoas e convencer as pessoas que isto é algo que deve estar na vida de toda a gente. Mas para aqueles que já têm algum interesse, quer venham ou não a experimentar psicodélicos, então para as pessoas que já deram os primeiros passos nesta matéria e que têm imensas questões, que às vezes demoram muito tempo a responder quando, digamos, a informação não está disponível, e assim está sintetizada, está, digamos, descrita de forma assim tão simples, porque há muita mais coisa que se podia dizer, e enfim, resume aquilo que eu aprendi nos últimos 6 anos sobre este tema. Sim, já agora deixem-me dizer que uma coisa que fica clara quando a pessoa vai lendo o livro é que o Pedro tem uma enorme frustração. Eu queria ter escrito um tratado, mas o editor da coleção, que aliás penso que o António Araújo não deixou, porque essa não é, enfim, não é, digamos, a lógica ou a filosofia desta coleção da Fundação Francisco Manuel dos Santos, porque a ideia também é que as pessoas tenham, depois já são desbaratos, como sabem, inclusivamente nos supermercados, e portanto a ideia é que as pessoas tenham vontade de os ler, que não sejam maçudos, mas então o livro está cheio de códigos, de QR codes, tem em todos os capítulos, e às vezes até a meio do capítulo, portanto isto é mesmo um manancial de informação, quem está muito interessado aqui nas propriedades desta molécula, ou sei lá. E pronto, e então, só para dizer que realmente o que o Pedro aprendeu nos últimos 5 ou 6 anos é muito, porque de facto o livro é bastante... Só 8 ou 9, não é assim tanto.
QR Codes, sim, são 8 ou 9, não livro com Olha, incentivo. já agora deixa-me agradecer à Fundação Francisco Alexandre, sabe, que teve para este tema. Não foram eles que o introduziram, que me convidaram, fui eu que pus a escrita do livro, mas fiquei muito contente por ter sido bem aceito, porque é um livro muito barato para quem compra, custa 4,5€ na internet, fácil de adquirir. E são de facto sintéticos, e isso foi um desafio, ficou muita coisa para dizer, que agora está disponível outra vez histórico, mas pronto, foi uma boa experiência lidar com a Fundação e estou agradecido pela oportunidade que deram a mim e ao tempo. Muito bem. Então, obrigada Pedro, depois já vamos continuar a falar sobre o livro e sobre os objetivos, mas então, temos aqui o João, que é médico psiquiatra, que é uma das pessoas que é pioneiro da utilização dos psicodélicos em Portugal, designadamente no Hospital de Crisanjo, não é? É hoje. E então, se calhar, eu gostava que nos falasse um bocadinho deste aspecto clínico. O livro não é apenas sobre o lado clínico dos psicodélicos, tem dois lados, o lado clínico e o lado recreativo também. Já vamos falar um bocadinho, se calhar, dessa palavra, mas em todo o caso, aqui eu gostava que o João partilhasse um bocadinho connosco as patologias que são possíveis de tratar e também, eventualmente, falar de algumas limitações, não é? Porque, enfim, isto não há de ser só coisas ótimas, não é? Há de ter também os seus defeitos. A vida, nós há bocado estamos a dizer, tem alçapões, os psicodélicos também devem ter alguns alçapões. Sim, olá, boa tarde a todos, obrigado, Susana. Chamo-me João Ribeiro, sou psiquiatra, trabalho com psicoterapia assistida por ketamina, que é uma forma de psicoterapia assistida por psicodélicos, já desde há 4 anos. E, enfim, a indicação principal para este tratamento é a depressão resistente. E tratamos depois mais algumas outras situações, algumas perturbações de ansiedade, perturbações do uso do álcool. De facto, a grande mais-valia destes tratamentos e a principal é que ele funciona em situações resistentes a outros tratamentos. Portanto, situações que não responderam a tratamentos convencionais e, de repente, há um tratamento que funciona nestas situações. E funciona, e uma das grandes promessas é de que uma intervenção breve, de repente, tem resultados a longo prazo. E isso também é uma inovação na psiquiatria. Talvez a forma mais vincada e mais especial pela qual os psicodélicos funcionam é que eles abrem uma experiência. E as experiências são transformadoras. Numa psicoterapia, quando há uma experiência, uma ativação emocional, então há muito maior probabilidade de mudança. O Stanislav Grof, que é um psiquiatra, que foi um dos principais pioneiros da terapia com LSD, ele tem uma frase que eu cada vez mais acho verdadeira. Ele diz que os psicodélicos, quando usados com a devida precaução, estão para a psiquiatria como o microscópio esteve para a biologia e a medicina e como o telescópio esteve para a astronomia. O corolário disto é que os psicodélicos são uma lente virada para dentro e o potencial disto é gigante e ainda está por descobrir e por desvendar. Então, os psicodélicos permitem fazer uma coisa que outras formas de psicoterapia e de psicologia também tentam fazer, que é ir à fonte, ter experiência da fonte da nossa consciência, aquilo que está por baixo da nossa consciência. Nós, com um psicodélico, podemos aceder conscientemente, em vez de apenas inferir. Isto outras psicologias fazem, como a psicologia junguiana, onde a fonte pode ser acedida através dos sonhos, ou mesmo terapias como o focusing, onde há uma tentativa de ir à fronteira entre o consciente e o inconsciente. Então esta lente que se vira para dentro permite ter uma experiência que nos informa sobre o que é que se passa connosco. Isto é muito bonito e é muito transformador. Mas é sempre uma terapêutica
ou seja, do último recurso, ou às vezes é a primeira que é utilizada em certas patologias? Neste momento deve ser não necessariamente em último recurso, mas a depressão resistente, ou seja, que é resistente aos antidepressivos, a 2 antidepressivos, tem vários outros tratamentos possíveis e neste momento a ketamina, segundo as guidelines internacionais, já pode ser administrada não na depressão ultra resistente, mas na depressão resistente. Um caso típico seria alguém que já está há 1 ano ou 2 a tentar alguns tratamentos, não ficou inteiramente bem, ainda tem sintomas depressivos significativos e procura este tratamento. Já agora só mais uma pergunta antes de ir aqui à Carmen, que também temos muitas coisas para aprender contigo, mas quando eu leio o livro do Pedro, o consumo de psicadélicos exige um ambiente muito seguro, aliás, Safe Journey é precisamente, é um nome de resto brilhante, não é? Da viagem segura. E a pergunta é, mas a administração de ketamina é feita em casa, ou seja, com um comprimido, com outro antidepressivo que eu levo para casa e vou tomando, ou é algo que tem que ser feito no ambiente hospitalar e sob supervisão da equipa médica? Sim, a ketamina é um tratamento feito num ambiente hospitalar, sob supervisão médica, é administrada dentro da clínica. E há bocado perguntaste também sobre riscos, isto não é só coisas boas e eu diria da nossa experiência, que já são 4 anos a tratar muitas pessoas, o maior risco que observamos é quando não funciona, porque não funciona em todas as pessoas. Então a desilusão do não funcionar às vezes traz algum desespero, alguma desesperança. Então é muito importante desde o início preparar as pessoas para esta eventualidade também. E outras coisas podemos falar mais tarde se quiseres. Muito bem, muito obrigada. Então aqui a Maria do Carmo é uma pessoa que começou a sua investigação nestes domínios, eu espero não estar enganada, pelo estudo das dependências, e é por aí que chegas a esta. Foi o que eu li na tua página da faculdade. Eu não li só o livro, passei as 2 dias a ler. Estou uma grande especialista em drogas. Mas eu queria dizer o seguinte, eu acho que é muito importante, então aqui várias pessoas, acho que da minha geração, eu cheguei à adolescência ali no final dos anos 80, portanto, antes de Portugal mudar a sua abordagem e de se tornar este caso de estudo internacional por uma política boa relativamente às drogas, não é? E numa altura em que era o grande fantasma e o medo enorme da overdose. E, portanto, eu cresci naquele mundo em que as drogas, não é? Portanto, em que a cannabis era uma porta de entrada para a heroína e, portanto, a pessoa fumava um chá e logo passado de overdose a dar no cavalo. E obviamente, então, estas coisas, os ácidos eram uma coisa completamente proibida. E eu venho, de facto, enfim, depois foram os anos 90, etc. Eu venho muito desse historial. Eu dizer que só uma pessoa da minha geração, só de facto com o advento deste século, com o boom e não sei o que, é que começámos a ter uma certa perspectiva de que, bom, nem todas as drogas são iguais. E a minha pergunta é um bocadinho essa, é para nos falar, no fundo, para nos desmistificar esta ideia da droga e para dizer que há diferentes tipos de drogas e que elas têm também diferentes consequências ao nível aditivo. Vimos do mesmo tempo e de espaços diferentes, porque eu venho da zona oriental da cidade de Porto e, portanto, essa era uma realidade com que eu convivia cotidianamente, na escola, na circulação pelos bairros sociais que eram muito contíguos ao espaço onde eu cresci. Antes disso, eu tenho só que fazer aqui um desvio ao argumento para agradecer a disponibilidade do Luís de Portagem e do Miguel Guedes em acolher a proposta deste tema que fizemos e em proporcionar aqui as condições para estarmos aqui reunidos hoje. E voltando ao tema, gostava de fazer esse recuo porque, de facto, há toda uma geração que viveu os anos da grande epidemia dos problemas relacionados com as drogas e que os viveu de uma maneira muito territorializada. É verdade que depois se dizia que, enfim, tocava todas as famílias, todas as classes sociais, mas não é verdade porque depois
e efetivamente tinhas razão, eu pensei que estavas a referir à minha experiência nos psicadélicos e aí não foi pelo problemático, foi também pelo problemático, mas dos psicadélicos, mas não, de facto, eu já comecei há mais tempo do que às vezes me apetece recordar, e sim, e tenho trabalhos iniciados sobre consumo problemático. E esse consumo problemático tem uma dinâmica muito territorializada, com uma ligação à pobreza estrutural. Os territórios em que se fixam nas cidades, nas grandes cidades, não são por acaso, são os mesmos territórios afetados naquela altura, né? Quer dizer, a taxa de desemprego no bairro Seco do Porto naquele período era 5 vezes superior à média da cidade, por exemplo. Não é? Havia analfabetismo entre adultos, havia as taxas das patologias todas eram superiores em muitos níveis às médias nacionais. Enfim, portanto, não era por acaso que o fenómeno se fixou naqueles territórios e todo o fenómeno, todo o estudo desse fenómeno, dessa evolução, mostra inclusivamente que essa estratégia é uma estratégia deliberada do tráfico de substituir produtos de menor severidade nas suas consequências, no caso da cannabis, de os retirar do mercado da acessibilidade às populações mais jovens para os substituir por produtos mais lucrativos com o mesmo risco, que era o risco criminal, não é? E da perseguição policial. E, portanto, assim foi o grande boom da heroína e da cocaína de rua, da base. Esta é outra história. Esta é outra história. É uma história em que se inaugura dos anos 90 e entre nós, antes nos territórios da Europa, também não vou estar agora a fazer esse recuo, mas que tem muito interesse. Eu sou completamente apaixonada pelo fenómeno das drogas, pelas drogas e pouco menos, mais tardiamente, do que esse estudo, porque basicamente são um fenómeno que permite convocar qualquer área do saber, da neurociência à botânica, à história, à economia, seguramente, e também à psicologia e às ciências sociais e à medicina e à psiquiatria por aí fora. E efetivamente o capítulo das drogas de síntese, primeiro, que foram aquelas que foram popularizadas pelo boom da música eletrónica de dança, e depois a recuperação daquela ligação ao tempo da exploração psicadélica nos anos que já tinha sido inaugurada depois da descoberta do LSD, é toda uma outra narrativa na qual não nos revemos, mas que não é isenta de problemas, não é isenta de problemas. Acho que foi o próprio Groff, como nós estava há pouco a evocar, que contava que na Free Clinic da Rita Ashbury em São Francisco, no pico dos anos 60, né, do boom do Flower Power, atendiam-se 40 a 50 emergências psicadélicas por dia de pessoas em bad trip. Portanto, é verdade que houve toda uma circunstância, todo um cenário político adverso e estratégico adverso que levou à criminalização e à proibição de todas as substâncias, mas também é verdade que houve uma base social, né, que deu brita, deu fogo a esse movimento, que depois foi aproveitado por outros motivos. Também vou poupar-vos a essa narrativa. Portanto, é toda uma outra história, não é uma história isenta de problemas, como é óbvio. É uma história diferente porque estamos a falar de substâncias de famílias farmacológicas, portanto, as pessoas não terão de saber isto, mas as substâncias não são todas iguais, e se o facto de nós, quando as consumimos e vivenciamos efeitos diferentes, isso tem a ver com o facto de elas atuarem em lugares diferentes do nosso sistema nervoso central, atuarem em neuroreceptores diferentes. E também existem circuitos que são aqueles que são efetivamente mais vulneráveis à repetição de um comportamento, apesar de ser já evidente que as consequências negativas são difíceis de controlar sozinhas, porque precisamente o mecanismo em que essa regulação acontece, que é uma ligação de neurónios entre uma zona central do cérebro e uma zona frontal do cérebro, perde-se por continuidade desse comportamento. E também porque a vivência dessa gratificação é tão intensa, com uma libertação maciça de uma substância que já ter ouvido falar, e também está muito na moda por causa dos ecrãs, que é a dopamina, que provoca uma sensação prazerosa muito, muito intensa, que é muito difícil de substituir depois pelas outras coisas que trazem satisfação na vida. Pela comida, pelo sexo, por praticar meditação, por dar um passeio ao ar livre, por estar com
pessoas, por aí fora. E, portanto, realmente estamos a falar, quando falamos em psicodélicos, dos clássicos e também, de certa forma, dos não clássicos, do LSD, da psilocibina, dos cogumelos mágicos, da ayahuasca, estamos a falar de substâncias que atuam noutros circuitos em que este comprometimento não acontece e que, por esse motivo, também são menos propensas a serem experiências repetidas. Se olharmos para os dados das estatísticas oficiais, a referência para já a utilização na população geral do LSD e dos cogumelos, que são os dois psicodélicos que vêm listados, porque os outros nem merecem referência, a não ser o ecstasy, que não é bem a mesma coisa que a MDMA, porque pode ter uma componente psicoestimulante invariável e, portanto, os psicoestimulantes são aditivos, atuam sobre estas zonas. Isto, se é aditivo ou não é, também não depende só da substância, depende daquilo que é a dinâmica de cada um e depende daquilo que é o entorno em que o consumo acontece. E, portanto, esses produtos vão ter realmente, não são prestados da mesma maneira a uma experiência de repetição, ok? E isso é uma janela de oportunidade. E a sua prevalência na população geral é muito reduzida. Estamos a falar para o ano 2023, relativo a dados de 2022, a 0,3% da população geral. E, portanto, nem sequer há referência a estatísticas dos indicadores de dependência não são contabilizados. No caso do LSD e da psilocibina, por exemplo, são contabilizados para o álcool, são contabilizados para outras substâncias, mas não para estes produtos. E para além disso, também há inúmeros estudos internacionais que organizam as diferentes substâncias pelo seu risco e pelo seu potencial de causar inúmeras consequências, desde a saúde mental, o impacto para a comunidade, por aí fora. Nesses estudos, a heroína e o álcool vêm à cabeça, quer pela quantidade de problemas que têm associados, quer pela sua severidade, e o LSD e a psilocibina vêm na cauda dessa escala, não é? E isso, enfim, portanto, claro que há inúmeros outros riscos que vêm do consumo de substâncias psicodélicas que não a dependência, não é? E é isso que foi um discurso que eu também durante muitos anos fui tentando ter. Com certeza nós estamos a preocupar se os miúdos ficam agarrados ao ecstasy e não nos estamos a preocupar se eles passam um fim de semana inteiro, 48 horas, numa terra distante de casa a dançar e têm que regressar de carro e têm um acidente de automóvel e ficam com um compromisso para a vida, ou perdem a vida mesmo. Portanto, foi importante também, durante muitos anos, modificar um bocadinho o que era a narrativa dos perigos e dos riscos relacionados com os consumos. E esse discurso também teve que se ter, não é? E é por isso que hoje temos políticas de redução de riscos mais informadas, mais estabelecidas, temos drug checking, temos presenças nos festivais. Ainda assim, podem existir problemas? Claro que podem. Podem por vários motivos. Primeiro, porque as pessoas são sujeitas no mercado ilegal e em ter uma coisa na sua substâncias cuja composição é desconhecida e que, portanto, podem ter uma coisa na sua constituição que não é a mesma que elas esperam tomar. Podem existir problemas de sobredosagem, portanto, podem ter a expectativa de uma determinada concentração no produto que depois não é aquela que existe na realidade, ou para menos, o que as leva a repetir desenfreadamente a experiência, ou para mais, o que as leva a ter uma experiência muito diferente da sua expectativa. Portanto, os fenómenos da sobredosagem, da adulteração, são consequências do mercado ilegal que não são possíveis de controlar desta forma. Pelo poliuso, ou seja, as pessoas em situação de festa gostam de misturar produtos de famílias diferentes e fazer essas misturas, mesmo dentro dos psicodélicos, comporta riscos e situações inesperadas. E depois também por iliteracia do próprio consumidor, do próprio utilizador, que não está suficientemente familiarizado, com essas informações sobre doses, sobre tempos de janelas de atuação, sobre efeitos. E também porque numa sociedade livre nós somos livres de fazer escolhas e somos livres de nos sujeitarmos a riscos às vezes muito exagerados e isso faz parte de sermos livres, não é? Sim,
Obrigada. Sim, isso é uma questão muito importante, não é? Ou seja, eu acho que há aqui dois debates que nós podemos ter relativamente a esta questão de todas as substâncias que são capazes de alterar o nosso estado da consciência, que no fundo é disso que estamos aqui a falar. Uma delas é se nós queremos usar ou não, se aqui as pessoas têm ou não têm curiosidade de usar psicodélicos. Depois eu já vos digo se tenho curiosidade. Mas depois há outra questão que é, obviamente, se nós estamos ou não estamos dispostos a defender o direito das pessoas a usarem estas drogas e outras. E eu aí posso já dizer a minha posição é bastante clara, e é sim. Não só porque eu considero, já agora, que as pessoas têm o direito de fazer o que querem com o corpo delas, e também porque me parece evidente essa questão dos riscos, não é? Ou seja, o principal risco. E isso é muito claro já agora da leitura do livro do Pedro Teixeira, os conselhos para a toma segura são recorrentes no livro. Eu acho que em todos os capítulos nós voltamos ao mesmo tema, não é? Isto não é uma crítica, pelo contrário, estou a dar uma grande qualidade. E, de facto, não há nenhuma maneira de nós controlarmos, desde logo, a composição de substâncias químicas sem haver um mercado regulado, e para ser regulado tem que ser legal, parece-me a mim. Portanto, eu acho que essa parece mais ou menos evidente, mas pronto, não tenho esperança que isso aconteça num momento próximo no nosso país ou noutros. Enfim, então, continuando. Bom, outra parte muito interessante aqui do livro dos psicadélicos é que realmente isto há muitos países, enfim, há vários países, várias sociedades com práticas ancestrais de utilização destes psicadélicos em ritos de passagem. Já toda a gente aqui viu filmes sobre isso. E isso é muito interessante. E depois há, obviamente, umas certas tendências New Age nas nossas próprias sociedades ocidentais, que às vezes andam à procura de Deus e encontram nesses sítios. Já agora, uma das coisas também para as quais o Pedro alerta, e que é muito importante, é que nós não devemos consumir estas drogas indo atrás de gurus que prometem visões, digamos, para religiosas, porque isso podemos nos expor a riscos. E, portanto, isso é também muito importante, mas também não queremos, obviamente, negar essas práticas ancestrais noutras sociedades onde isto se faz e faz parte da cultura. E aqui há uma questão que tem a ver com a possibilidade dos psicadélicos. Eu devo dizer que sou bastante cética por natureza, mas quer dizer, mas fiquei muito curiosa, não é? Gostava muito de vos ouvir sobre isso. A possibilidade dos psicadélicos, no fundo, de algum modo, nos tornarem pessoas melhores, por assim dizer. Eu estou a exagerar, estou a querer talvez ridicularizar um bocadinho isto, mas há uma parte da comunhão com os outros e até com a Mãe Terra, não é? E pronto, eu gostava que vocês falassem um bocadinho, os três, talvez começando agora desta vez aqui pela Carmo, de como é que nós podemos imaginar um mundo em que os psicadélicos eram legais e regulados e em que podíamos potenciar estes efeitos positivos, se é que acreditas nisto, se calhar não, mas também um consumo seguro, minimizando estes riscos. Até é interessante começarmos por ti, uma vez que foste aqui a pessoa que se calhar trouxeste mais riscos para cima da mesa. Ora bem, se nos podem tornar pessoas melhores, a moca passa. Não dura sempre. Mas há aqui toda uma dimensão transformadora. Mas nem todos, mas da mesma maneira que, como se diz dos riscos, não é? Só a dose faz o veneno, não é? Também não é qualquer toma, não é qualquer abordagem à utilização dos psicadélicos que nos faz ver a luz e nos torna pessoas mais iluminadas e esclarecidas. E universalmente boas. Deixa-me só trazer aqui um conceito para cima da mesa que eu acho que é muito interessante. Há um conceito que é o conceito da integração, que no fundo tem a ver com isso, não é? Que é como é que nós depois dessa viagem que lá está, que nos torna pessoas melhores, como é que depois integramos isso na nossa vida a seguir para a moca não passar. As pessoas eu acho que o movimento começa a ser quando ele é útil, e aqui podemos estar a falar do uso recreativo e pessoal, como podemos estar a falar do uso mais deliberado e do terapêutico. O movimento começa por ser para dentro. Aquilo que os psicadélicos proporcionam
é uma enorme oportunidade de explorar a nossa consciência, e isso vai nos trazer informação sobre nós próprios, à qual nós normalmente não temos acesso, e nós, ao resolvermos ao criarmos essas narrativas e ao criarmos essas oportunidades de conversarmos connosco a partir de um lugar diferente, realmente uma consequência possível disso pode ser a maneira como nos relacionamos com os outros, como nos posicionamos no mundo, etc. A razão pela qual as pessoas estão a procurar neste momento, e muito legitimamente, este tipo de ferramenta é, em primeiro lugar, por causa disso, não é? Porque estão desafiadas, porque vivem em sofrimento, porque vivem frustradas com o facto dos seus esforços terem sido pouco produtivos em relação àquilo que precisam que seja uma mudança transformadora na sua vida e o alívio do seu sofrimento, e portanto, é por aí que a solicitação tem acontecido. As pessoas não vêm com essa intenção. O ego é uma parte de nós difícil de manter em contexto, difícil de fazer baixar o volume, não é? Portanto, também há muita gente que está grande, fruto também do que já foi o seu caminho, não é? Muito convencida de que já está num lugar de grande iluminação, mas na verdade ainda está a falar de um lugar de domínio, de necessidade de controlar a sua realidade, de se defender, por aí fora. E, portanto, esse caminho é um caminho difícil e é um caminho que não é garantido. Quando estamos a criar uma situação deliberada e quando estamos a procurar criar condições que não são garantidas, como o João acabou de chamar a atenção, de proporcionar uma experiência transformadora que traga alívio para o outro, isso também não acontece de qualquer maneira, não é? Nem acontece única e exclusivamente por ação da substância. Acontece devido ao contexto terapêutico, que é complexo e que tem várias etapas e várias componentes que procuramos trazer para a vida da pessoa. Portanto, uma experiência inadvertida pode ser muito útil, muito prazerosa, muito divertida, e isso é uma coisa muito importante na vida, divertir-nos, mas uma experiência terapêutica tem que ser preparada de forma deliberada, preparada intencionalmente. Tem que ser, antes disso, até avaliada a adequação da pessoa a sujeitar-se àquela experiência, porque nem todas as pessoas estarão preparadas para se submeter a ela. E nós não devemos apresentar estas ferramentas, na minha opinião, como panaceias. E não são ferramentas de uso universal, na minha opinião. E depois temos as condições em que a experiência é proporcionada, que são diferentes daquelas que vivemos numa festa. E depois temos aquilo que vem a seguir, que é o esforço de criar uma ponte entre aquilo que é a informação que a experiência trouxe e os desafios que nós estamos a sentir na nossa vida e a maneira como esse insight, que vai durar pouco tempo, vai ser transitório, vai estar ali disponível durante algum tempo para o podermos recuperar, e ele tem que ser intencionalizado com os esforços da psicoterapia, não é? E, portanto, aquilo que, na minha opinião, é fascinante nestas ferramentas é essa oportunidade. É a oportunidade de trazer essa informação e esse acesso ao eu de um lugar diferente do habitual, e da informação que daí vem, da leitura que vem para acontecimentos-chave da nossa biografia, a possibilidade até, por vezes, de ter memórias que não são memórias biográficas, enfim, todo um universo possível de discussão, e de integrar isso naquilo que está a motivar o nosso problema, o nosso desafio no presente. Portanto, às tantas escapei aqui um bocadinho ao foco. É que a ideia que... Não, acho que está muito interessante. Desculpem, João e Pedro, só mais uma pergunta aqui para a Carmen, para depois passar para vocês. Não, mas a pergunta, quer dizer, a ideia que dá da tua explicação, ou do que falaste agora, é que falaste sobretudo do uso das substâncias psicodélicas em contexto terapêutico. E a minha pergunta é, então, e no contexto recreativo, que já agora aqui o Pedro partilha connosco que há autores especialistas destes temas que falam de
criativo, ou seja, retraço criativo, porque no fundo por causa do potencial da experiência psicadélica, de lá está, de recriar o eu, não é? E de realmente ser uma experiência transformadora, depois deixo experimentar e depois contam-me. Mas então a minha pergunta é, e tudo isso, essa preocupação, por exemplo, de ver se as pessoas estão ou não estão preparadas, se é ou não é uma experiência apropriada para aquela pessoa, etc., se nós regularmos estas substâncias para uso criativo, não vai haver esse gatekeeping, ou não? Claro que não, porque no mundo ideal eu saberia qual é que é a dosagem da psilocibina que me permite divertir-me, e essa dosagem é diferente daquela que me permite fazer um mergulho que traga aquele insight todo, não é? Potencialmente, não é? E, portanto, as experiências não são todas as mesmas, não é? Agora, eu tenho uma experiência grande de vários anos, de mais de uma década, a fazer intervenção num festival, em situações que, enfim, assim, vistas do exterior, correm bastante mal, não é? E do interior às vezes também. É muito difícil retomar o contacto com essas pessoas para perguntar o que é que lhes aconteceu por causa daquele momento. Mas a minha intuição durante muitos anos, e depois fui alimentando isso com a experiência, e que na verdade infelizmente ainda não passou de uma hipótese, porque é difícil investigar esse contexto, é de que as pessoas são surpreendidas, não é? São apanhadas desprevenidas, porque a sua intenção era divertirem-se e aquilo escapou-lhes ao controle, não é? E viram-se num lugar difícil, num lugar negro, numa situação complexa, para a qual beneficiaram de uma ajuda que estamos lá preparados para oferecer. E eu alimentei a hipótese durante bastante tempo de que essa experiência tão difícil não era necessariamente uma experiência má, porque abre-se ali uma oportunidade, efetivamente. Porque as pessoas estão a revivenciar trauma e a ter catarse de situações, de problemas de vida que noutras condições não iam ter oportunidade de se confrontar. E o facto de estarmos a proporcionar um contexto seguro para essa informação sair, realmente cria ali uma janela de oportunidade. Mas nós não fazemos ideia se essa janela de oportunidade é aproveitada ou não. Eu preferiria que as pessoas tivessem mergulhos desses de maneira deliberada e tomassem doses mais baixas para se divertir horrores. Porque é muito importante, sobretudo para os adultos, reaprenderem a divertir-se. E os psicadélicos têm esse fantástico potencial. Obrigada. Então, João? Bom, os psicadélicos podem fazer-nos pessoas melhores, era essa a pergunta? Não, e sobretudo, como é que nós regulamos isto dos psicadélicos, legalizamos, imagino eu, regulamos, para realmente eles nos tornarem pessoas melhores? Então, a regulação opõe-se ao que se chama o proibicionismo, e sobre isso acho que há um dado que é poucas vezes falado. É que a maioria das pessoas que usam substâncias ou drogas não tem critérios clínicos de abuso, nem sequer de dependência. Mais de 60% das pessoas que usam drogas não têm qualquer critério clínico de abuso. Então, porquê é que estas pessoas as usam? O que é que se passa com elas? Que proveito, que objetivos é que elas têm? Disseste há pouco que se calhar não devemos estar a importar formas e ideologias que não são as nossas e que vêm da Amazónia ou que vêm de contextos onde os psicadélicos são utilizados culturalmente e de forma ancestral. Mas o oposto disto também eu tenho algum ceticismo, que é o uso sem qualquer estrutura, sem qualquer ideologia, sem qualquer comunidade a suportar. E isso traz o risco até dos psicadélicos alimentarem até um certo individualismo, por mais que eles até tenham uma propensão natural para a abertura, para a conexão. Não falta para aí, consumidores de psicadélicos em Silicon Valley e a alimentar desenfreadamente. Silicon Valley também está no livro do Pedro. Então, no meu entender, os psicadélicos, aquilo que fazem é
modificar drasticamente a consciência humana normativa. E essa normatividade da consciência humana, eu considero que está muito ligada a uma imagem do que é a consciência e a mente, que o filósofo Gilles Deleuze denuncia como uma imagem dogmática, que é um sujeito a reconhecer um objeto. E os psicadélicos dissolvem essa imagem. E dissolvem-na em vários níveis. Para já que este objeto, se calhar, não é um objeto, mas é um sujeito. E abre-se, por exemplo, esta ideia de que a natureza é um sujeito com o qual eu me devo relacionar de forma ética e respeitosa. Abre-se esta coisa que a Carmen falou de, se calhar, o mais importante não sou eu e as minhas necessidades e as minhas ações, e o foco deixa de ser eu. Abre-se formas de nos relacionarmos com o mundo diferentes do saber o que é e consumir e brincar, sentir. Quer dizer, tudo isso acho que tem o potencial para nos fazer pessoas melhores e para fazer o mundo melhor. Mas para sustentar isto, no meu entender, é necessário comunidade. Então, os psicodélicos interagem com a comunidade, com o sentido de comunidade, de uma forma incrível. Não só eles dão abertura ao mundo, aumentam a conexão com os outros, permitem brincar, põem as coisas mais leves, como a comunidade e as ideologias e o conforto e a segurança fazem com que haja uma experiência incrível ou uma experiência desafiante e terrível. E se houver uma regulação para, não uso terapêutico, estamos a falar de um uso que faça o mundo melhor, acho que essa regulação deve passar por promover um uso dos psicadélicos em comunidade. Isto pode passar por associações onde haja alguma ideologia, alguma estrutura, alguma coisa a cultivar e que, obviamente, a pessoa depois escolhe em que associação se inscreve e cada uma terá o seu caráter diferente. E sim, acho que isto seria algo que eu gostava de ver no mundo. Então não é uma substância para a pessoa tomar sozinha no sofá? Claro, também pode ser. Eu sou pela liberdade, mas acho que um uso muito mais seguro e proveitoso para o mundo seria tomá-la em comunidade. Muito bem. Então, Pedro? A primeira palavra que eu escrevi aqui, para não me esquecer de referir, era comunidade. Há uma expressão mítica no mundo dos psicadélicos que é find the others. Surgiu num discurso de um divulgador dos psicadélicos e penso que inspira esta ideia de que, ou reflete esta ideia de que os psicadélicos sempre foram usados em grupo, sempre foram usados em tribo, sempre foram usados em comunidades. Os propósitos eram vários, e mesmo quando não eram consumidos individualmente, mesmo quando o visionário da aldeia ou da tribo, enfim, fugia para a montanha para ter uma experiência espiritual ou visionária, a ideia era que essa mensagem viesse de volta para a comunidade para servir o grupo. E, de facto, costuma-se dizer que o melhor da comunidade psicadélica não são os psicadélicos, são a comunidade, é o grupo. Porque muitas vezes, até porque é aí que nós normalmente sentimos os efeitos dos psicadélicos, é na relação com o outro, na relação com os nossos amigos, na relação com as pessoas com quem vivemos, com os nossos filhos, com os nossos pais também. Há quem advoga a ideia de que os psicadélicos são aquilo que podemos dizer que amplificam aquilo que já existe, amplificadores não específicos, que estão completamente dependentes do contexto. Eu não tenho essa visão. Eu acho que se olharmos para a história dos psicadélicos, enfim, desde tempos imemoriais, os psicadélicos sempre foram usados, há relatos e há vestígios da utilização de substâncias desta natureza, desta categoria, desde há muito tempo, inclusive na Grécia Antiga havia rituais que duraram centenas de anos com uma substância que se acredita, pelo aquilo que sabemos hoje, que tinha propriedades desta natureza. Portanto, nós sempre fomos atraídos por estas experiências
E a ideia com que eu fico, não só de perceber como é que tem sido utilizada, mas também agora nos últimos anos, da experiência que eu próprio vou tendo e que outros me relatam, é de facto que há aqui uma tendência para estas experiências nos aproximarem de algo benéfico, de algo verdadeiro, de algo mais real, de algo mais autêntico. Há um investigador que diz que os investigadores não nos ensinam nada, mas relembram-nos de verdades antigas, de coisas que já cá existem e que por alguma razão nós nos esquecemos ou não conseguimos aceder. A questão da ligação à natureza, por exemplo, experiência que eu próprio tive. Eu não tinha nenhuma relação com o mundo natural, não tinha, conceptualmente tinha, mas na verdade não ligava nenhuma a plantas, não ligava nenhuma, enfim, ao ambiente natural à minha volta. Não sei explicar porquê, mas foi uma experiência psicadélica que, de um momento para o outro, me fez ver o verde das plantas de outra forma. A minha vida mudou nesse sentido. Eu até hoje não sei, porque eu nem sequer iria com a intenção de ter essa transformação, mas aconteceu. E há muitas pessoas que o relatam também. A ligação à natureza, a ligação ao outro, o sentimento de comunhão, o sentimento de abertura, a conexão, a ligação são temas recorrentes, a abertura ao outro, a abertura à própria experiência são temas recorrentes entre os utilizadores psicadélicos e, portanto, a minha tendência é pensar que há aqui, de facto, um valor para todos nós, que há aqui um valor para a sociedade, que se nós conseguirmos integrar da melhor forma agora neste renascimento, porque vivemos um período horrível nos últimos 50 anos, em que não falámos de outra coisa que não os riscos dos psicadélicos, os riscos das drogas. Felizmente hoje estamos a começar a ter um outro tipo de discurso. Eu acho que sim, acho que vamos ter que pensar todos em conjunto como é que esta integração vai ser feita, como é que os psicadélicos e essas experiências podem, digamos, estar presentes na sociedade de hoje de uma forma produtiva, de uma forma positiva, de uma forma segura. E há vários cenários que se podem traçar a esse respeito. O cenário médico é o mais óbvio, é o mais fácil, é o mais fácil de entender e já está em atuação. Através da ketamina em muitos países, há outros países, como a Suíça, como a Austrália, onde já existe a possibilidade de utilizar medicamente os psicadélicos ou dois psicadélicos em particular, a psilocibina e o MDMA, para condições específicas. Portanto, esse uso está a caminhar e vai fazer o seu percurso, e daqui a 2, 3 anos nós vamos ter a aprovação médica para usar não só a ketamina, mas também estes outros psicadélicos. Mas depois temos outros contextos, o contexto cerimonial, o contexto que vínhamos a falar há pouco, que pode ser pensado em contextos de igrejas, que já existem. No Brasil temos várias igrejas em que os psicadélicos são usados como sacramento e a sua utilização é autorizada. Temos também agora uma nova realidade que eu penso que é das mais interessantes para estudar hoje, de como os psicadélicos podem ser usados legalmente, mas fora do contexto médico e fora do contexto religioso. Há neste momento já em funcionamento nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, a possibilidade de centros de administração de cogumelos mágicos, psilocibina, funcionarem, em que todo o processo é regulado pelo Estado, o licenciamento do centro, a formação e acreditação dos facilitadores, toda a cadeia de produção do cogumelo até chegar às mãos do utilizador está regulada e, portanto, as pessoas podem, sem terem uma condição médica pré-existente, podem, se assim entenderem, ter acesso a uma experiência facilitada, legal. Finalmente, o que vai ser provavelmente mais difícil de nós resolvermos é o uso pessoal, é o uso individual, o uso de todos nós. Ainda não sabemos muito bem como é que isso vai ser possível, mas há um exemplo que eu gosto de dar, que muitas vezes nos esquecemos, mas em que serve para ilustrar como, por vezes, criamos, digamos, dificuldades ou receios desfasados da realidade, quando pensamos no uso individual e na possibilidade de termos acesso todos nós, legalmente, a um psicadélico. A Holanda, que é um país no centro da Europa, tem, desde há várias décadas, dá a possibilidade a qualquer pessoa de consumir um psicadélico como o cogumelo mágico. Por acaso não é um cogumelo, é um derivado, é um antecedente de cogumelos, as trufas com psilocibina, trufas psicadélicas. Elas estão livremente acessíveis a qualquer adulto, tal como fosse um suplemento alimentar. É possível ter experiências exatamente como aquelas que se fazem hoje com psilocibina nos ensaios clínicos, portanto, experiências com uma dose muito elevada. O que é que acontece na Holanda? Nada. Não há problema nenhum de saúde pública, não há problema nenhum de hospitais a serem invadidos por pessoas com bad trips. O que acontece na Holanda, pelo contrário,
é que existe mais informação nas escolas, até porque o país é um país genericamente permissivo relativamente ao uso de drogas, existe mais informação nas escolas sobre o uso de drogas, existem toda uma rede de facilitadores muito preparados e que comunicam entre si para poderem saber orientar experiências deste tipo. Existe toda uma rede, hoje em dia, de oferta comercial, desde indivíduos até empresas, que fornecem a possibilidade de pessoas terem experiências psicodélicas supervisionadas, preparadas, integradas da melhor maneira possível. E, portanto, temos um exemplo no centro da Europa, onde um psicodélico que pode dar origem a experiências super intensas, está livre, acessível a toda a população, sem que isso cause nenhum alarido, sem que isso seja um problema. Portanto, é evidente que o que nós pensamos é que em países como o nosso, nos restantes países, vai demorar bastante tempo até nós podermos ter acesso legalmente, e não é um, mas a vários psicodélicos que existem, mas eu acho que o caminho vai ter que passar por aí. Há alguns modelos que já foram propostos, até porque, enfim, o receio é generalizado, não é? Hoje em dia, ainda ontem, estava a ouvir um político que visitou um centro de drug testing da Cosmic Air em Lisboa e a expressão foi: nós dizemos não às drogas, mas, enfim, devemos testar e as pessoas devem ser informadas, têm direito à informação. Não, nós estamos aqui para dizer que não devemos dizer não às drogas. É tal como não dizemos não à condução automóvel. Não é? A condução automóvel tem imensos riscos. Nós não dizemos não à condução automóvel. Não dizemos não a andar de ski no inverno. O que é que fazemos? Criamos mecanismos de segurança, criamos mecanismos de boas práticas. Portanto, é isso que devemos fazer. Uma das propostas que foi lançada e que eu penso que pode vir a ter, digamos, pode vir a ter algum caminho para andar, mas pode ser uma realidade, é haver um sistema de fornecimento, enfim, em lojas autorizadas, até pode ser em farmácias, de determinados psicodélicos, dos quais nós sabemos a composição, e a pessoa adulta, para ter acesso a essa aquisição, a essa compra, tem que ter uma licença, como nós temos uma licença para conduzir um automóvel. Provavelmente não tão difícil de obter, espero eu, que dure 9 meses, mais um teste, mais lições, enfim, uma coisa relativamente mais fácil, mas que dê, digamos, à sociedade alguma segurança, não é? Que a pessoa sabe o mínimo necessário para poder utilizar aquela substância e depois há um acompanhamento desse processo, tal como o moço, nós fizemos demasiadas asneiras na estrada, ficamos sem a carta ou ficamos sem a carta durante algum tempo, pode haver uma coisa desse género. Mas enfim, temos muito caminho para percorrer, acho eu, até chegarmos aqui. Obrigada, Pedro. Eu acho que depois vai haver um momento para perguntas da audiência, portanto, por favor, quero muitas ideias aí a fervilhar com perguntas. Eu queria só dizer 2 ou 3 coisas já agora. Quer dizer, há mais coisas que são legais nos Países Baixos, o trabalho sexual, a própria cannabis, que por alguma razão não foram copiadas pelo resto da Europa, não é? E é de facto um grande mistério. E depois parece-me evidente que tudo o que são substâncias capazes de alterar o estado de consciência quer dizer, são sempre mais complexas do que legalizar a condução e o ski e o montanhismo e uma data de coisas que põem as pessoas em perigo. Mas mesmo o álcool, não é? Não, sim, menos o álcool, depende, não é? Já tivemos exemplos, temos muitos países onde o álcool é ilegal e já tivemos exemplos, por exemplo, da lei seca nos Estados Unidos, que foi precisamente uma tentativa. Ou seja, mesmo o álcool é uma substância para a qual há algum apetite de regulatório e é por causa disso, não é? Mesmo assim, estamos a falar, lá está, a par da heroína, daquela que está no topo dos rankings das consequências negativas e que é amplamente tolerada e aceita. Sim, é um paradoxo, eu estou de acordo com isso. Bom, então a minha última pergunta era, eu prometi-vos que ia falar um bocadinho, quando o Pedro me convidou para apresentar este livro, eu devo dizer que isto já vem de antes, houve outras ocasiões em que participar nesta conversa, em que eu podia ter, depois eu não podia, e eu disse-lhe sempre que era um bocadinho esquisito estar-me a chamar, porque eu, de facto, não sou utilizadora de drogas, inclusivamente, há 7 anos que deixei de beber, portanto, eu não bebo álcool nenhum, nem uma gota nunca, nem no fim de ano, só bebo água com gás. A minha droga, aliás, é CO2. Eu tenho tenho um daqueles, como sou viciada em água com gás, comprei daquelas coisas para fazer água com gás em casa, portanto, essa é a minha droga, passo o dia naquilo. Mas não sei se, acho que pela psicadélica certamente não é. Deixei de beber álcool, eu fumei 2 ganzas na vida, odiei aquilo, nunca mais quero experimentar, nunca experimentei nada psicadélico, portanto sou extremamente aborrecida e
E pronto, e o Pedro na mesma achou que tinha, enfim, certamente até por isso. E é engraçado, e já agora, por acaso eu chumbei no exame de condução à primeira, não sei, se calhar está relacionado com isso. Se calhar eu não passava no exame de condução de psicadélicos também, como não passei. Mas depois passei, agora sei conduzir, em princípio. Não, lá está, nem sequer bebo, portanto sou mesmo relativamente segura na estrada, pelo menos. Bom, não, e eu ao ler o livro do Pedro, bom, eu depois disse, isto meteu imenso medo, obviamente estou a exagerar, mas quer dizer, mas de facto, pronto, eu deixei de beber, mas eu bebi bastante, portanto eu percebo essa ideia da pessoa ter a alteração de estado de consciência através de substâncias psicoativas, mas de facto o álcool, eu estava aqui a falar disso há bocado, não é? É uma rampa, portanto a pessoa vai bebendo e percebe que está um bocado a escorregar e vai tendo vários momentos em que consegue parar aquilo, não quer dizer que tenha, obviamente às vezes não tem o controle total, mas pronto. E aqui o problema ao ler o livro do Pedro, isso fica muito claro, é a ideia do degrau, não é? A ideia de que a pessoa está num estado relativamente, enfim, no controle da sua consciência e em algum momento perde completamente. E de facto, por exemplo, eu queria só dar aqui um exemplo, porque o Pedro, como eu digo, o livro é realmente muito bom a promover esta ideia do consumo seguro. E eu vou só ler digamos, uma espécie de checklist. Há várias checklists ao longo do livro acerca de todos os cuidados que nós devemos ter nos momentos de consumo, e eu vou ler aqui uma. O apoio prestado durante a sessão com o objetivo de garantir que as necessidades do viajante, o viajante neste caso não é do viajante do Alfa, como eu vim para aqui, é o viajante da psicadélico, são atendidas. Do mero apoio para caminhar ou usar a casa de banho, até servir de amparo físico e ou afetivo em situações de confusão, agitação ou elevada intensidade física ou emocional. E depois tem mais uma série deles, tem a ver com a hidratação, se a pessoa pode ficar a dormir, enfim, uma série... E eu fiquei mesmo a pensar, mas por que raio é que eu havia de me meter numa situação em que tenho que estar a pensar se há alguém que me vai levar à casa de banho, não é? E a minha pergunta aqui para os 3 especialistas... antes de vos passar a palavra, e por isso pedias que fossem breves, é o que é que fazem para convencer uma pessoa como eu, não te preocupes que não tens de pôr fralda, não é? Bom, eu acho que para começar, para responder a isso, eu vou voltar à experiência dos estados limite, não é? Das bad trips, e a esse respeito posso dizer que mesmo quando as pessoas estão por todo lado, fisicamente, emocionalmente, em termos de controle esfincteriano, por aí fora, mesmo assim... Estou muito mais descansada. Nunca perdem completamente a noção de si, dos outros, do seu entorno. Portanto, mesmo em estados muito problemáticos, essa noção do que nos rodeia mantém-se. Agora, eu acho que claramente para conseguirmos convencer temos que falar de dosagens, não é? Não é qualquer experiência com psicodélicos que te impede de ser autónoma para essas coisas todas, não é? Isto é apenas uma boa prática para as situações de doses mais ambiciosas. Agora, quer dizer, uma dose recreativa, não é? É uma dose que para alguém que não é experimentado alguém com o teu perfil Susana, pronto, tu apresentaste-te mesmo ali como uma control freak, não é? Pronto. Então, é assim, alguém que tenha uma enorme necessidade de controle de si, do seu entorno, de todas as coisas, não é? Numa fase adulta da vida, beneficia horrores de adicionar camadas à sua experiência que permitam explorar, de onde é que isso vem, confiar um bocadinho, ir desafiando. Divertir-nos desta maneira é uma rampa, é verdade, é uma rampa, não é um degrau, é uma rampa para explorar isso. E se nesse processo aprendermos a divertir-nos, isso é um extra fabuloso, porque nós esquecemos-nos dessa parte da vida à medida que os anos avançam, que as preocupações crescem, e a mim, que descobri os psicodélicos numa fase tardia da vida, digamos assim, adiantada,
essa é a grande conquista, é aprender a divertir-me sem mais, não é? Eu tenho filhos ali na plateia, mas eles adaptar-se-ão a esta informação, talvez nem estejam a ouvir muito bem, mas é uma conquista que acrescenta muito à existência, não é? Lá está, sobretudo se tivermos comunidade, se tivermos entorno, confiamos mais e arriscamos mais um bocadinho e recebemos mais em troca. Vais sempre a tempo. Olha, eu subscrevo aqui as palavras da Carmo. Na verdade, um dos principais preditores da... Nós, na terapia com ketamina, recebemos também control freaks. E sabemos que, e há estudos que estão a comprovar isto, que as pessoas que mais respondem ao tratamento são aquelas que mais conseguem largar mão do controle. E para algumas pessoas isto é muito difícil. E eu suspeito que para muitas destas pessoas aquilo que as fez melhorar foi precisamente o treino de largar mão do controle. Em busca do quê? De outra coisa que a Carmo disse, a confiança. Em vez de controlar, ter a experiência de eu não sei o que é que vem aí, mas eu vou confiar que vou ser capaz de navegar isto. E com isto permitir uma série de coisas boas a acontecer, que é diversão e, de facto, há pessoas que têm experiências de pura diversão e da sensação de uau, eu deixei ir o controlo, eu não sabia o que há este mergulho e eu tive a experiência de que eu afinal consegui. E eu acho que isto é fantástico por si mesmo. Não é preciso usar psicodélicos para aprender a largar a mão do controle, obviamente, mas podem ser um grande potenciador para isso. E Pedro, finalmente, e depois vão começando a tomar nota das vossas múltiplas perguntas. Eu antes de estudar psicodélicos, estudava motivação humana, o que é que, enfim, para muitas atividades, mas em particular para atividades que têm a ver com a promoção da nossa saúde. E, portanto, acho que quando se pensa em alguém, quando alguém está a pensar, ou quando queremos compreender a decisão de alguém de tomar ou não tomar psicodélicos, como é o caso da Susana, é importante olhar para o lado positivo. O que é que eu tenho a ganhar? Não é? Tem que haver uma curiosidade, tem que haver um interesse, tem que haver alguma coisa que puxa, não é? Pronto. Mas antes de chegar aí, eu penso que tem que haver uma discussão ainda, ou tem que haver uma análise mais racional sobre realmente os riscos da toma de um psicodélico. Mesmo a Susana, que leu o livro, que não me parece que seja uma pessoa especialmente conservadora ou medrosa, mas ainda assim, a primeira pergunta que a Susana fez aqui foi: mas não são mesmo aditivos? É que não entra na cabeça das pessoas que os psicodélicos não possam ser aditivos, só como exemplo. Mas por acaso, Pedro, não é uma coisa que me meta medo, ou seja, eu não tenho medo de ficar adicta ao psicodélico. Não é algo que a mim pessoalmente me meta medo, mas sim, mete-me medo do ponto de vista social, sim. Pronto, ao perder o controle, seria o que... Eu, no final do livro, tenho uma tabela com áreas da vida que as pessoas procuram mudar ou procuram compreender melhor, para as quais os psicodélicos podem ter um papel ou podem influenciar. Em alguns casos sabemos mesmo que influenciam, pelo aquilo que já sabemos do que conhecemos do seu uso. Para alguns estamos agora a começar a compreender, mas muitas pessoas referem que essa área da sua vida pode ter sido melhorada. Eu vou citar algumas só para olharmos para a razão de ser, não é? Porque é que haveríamos de utilizar psicodélicos? Porque é que eu gostei? Porque é que eu... Para além das razões que já aqui vimos, que é o sofrimento mental causado por uma doença específica, mas que outras razões as pessoas apontam para utilizar psicodélicos. Olhem, para aumentar a criatividade. Eu estava a ler, estava a contar há bocadinho, acabei de ler um livro sobre o uso de substâncias psicoativas por parte dos Beatles. E eu próprio, que já era fã há muito tempo, fiquei espantadíssimo com a forma como eles, ao longo de toda a sua carreira, usaram psicodélicos e outras substâncias e a forma como isso influenciou completamente a história daquela banda, que é, enfim, para muitos, a banda mais criativa do mundo. A procura ou a exploração da espiritualidade, do contacto com uma entidade transcendente, de uma vida espiritualmente mais rica. O sentido de comunidade, que aqui já falámos, que é das coisas mais importantes que os psicodélicos promovem. A saúde mental, a ligação à natureza, que já falei, a sexualidade, a parentalidade,
Ainda hoje estava a ver, vamos publicar no Safe Journey um artigo nos próximos dias sobre uma organização americana que se chama Mothers on Mushrooms. E há uma outra que se chama, e agora apanhem o detalhe, Planned Parenthood. Planned Parenthood, precisamente. Isto são comunidades de pessoas que espontaneamente se juntam e criam organizações para explorar a maternidade, a parentalidade, as relações intergeracionais também. A alimentação. Eu trabalho na área em que eu faço investigação atualmente, é a compreensão de como as experiências psicodélicas podem ajudar as pessoas a mudar os seus hábitos de vida. Sabemos que ajudam as pessoas a deixar de fumar, sabemos que ajudam as pessoas a deixar de beber, ou pelo menos a investigação aponta muito nesse sentido. Temos também indicações que ajudam as pessoas a mudarem a sua alimentação para melhor, a meditarem mais, a serem fisicamente mais ativas, a dormirem melhor. É algo que estamos a estudar. Quem não quer? Quem não queria dormir melhor? Olha, dos temas que mais atuais. Para nos ajudar em transições de vida, em fases de vida em que estamos bloqueados, que estamos, enfim, sem ter resposta para algo que está a passar e para as quais nós não estávamos preparados e que são desafiantes. O luto. Atravessar o luto. Ainda hoje vim a ouvir num podcast no carro, e para cima um relato pessoal, não sei se já ouviram, toda a gente sabe quem é a Oprah Winfrey. A Oprah Winfrey demorou 6 anos a chegar, demorou 6 anos a convencer-se que havia aqui qualquer coisa para explorar. 6 anos, porque o livro do Michael Pollan saiu há 6 anos, o livro que, como mudar a sua mente, e que abriu, digamos, esta conversa de uma maneira global. E ela entrevistou há 2 ou 3 semanas, uma entrevista muito boa, e aparecem lá relatos de pessoas, e um dos relatos da pessoa que apareceu foi precisamente como é que os psicodélicos ajudaram a lidar com o luto da morte do pai, para uma pessoa para quem estava a ser muito difícil ultrapassar essa barreira. Lidar com a própria morte. O estudo que lançou a investigação psicodélica agora já neste século, em 2006, foi precisamente um estudo em que pessoas com diagnósticos potencialmente terminais, após a toma de psilocibina, ou de cogumelos mágicos naquele caso, ou psilocibina mesmo, de uma maneira geral, o estudo indicou que muitos deles passaram a ver a morte de outra maneira, passaram a lidar com, digamos, a sua finitude de uma maneira em que a transição não era tão dramática ou não era tão existencialmente provocadora, digamos assim. E, finalmente, eu não podia sublinhar mais, nós já nos divertimos os 3 bastante com psicodélicos, portanto fica aqui já o disclaimer, sabemos do que estamos a falar, mas eu posso-vos dizer que eu tive há 2 áreas da minha vida que foram marcantes e que mudaram a minha vida através de psicodélicos, e também por isso eu sinto alguma obrigação de, no mínimo, contar a minha história. Mas uma delas tinha a ver com a minha história pessoal, a minha biografia, traumas de infância, coisas deste género, o habitual, não é? da terapia. Mas a outra foi aprender a divertir-me. Foi mesmo aprender a divertir-me. Eu não sabia divertir-me. E para um homem de 48 anos, na altura, chegar aos 48 anos e não dançar, não se divertir, não brincar, era dramático. Eu que já tinha filhos nessa altura. E isso trouxe-me uma melhoria no bem-estar da minha vida, na qualidade da minha vida, incalculável. E por isso, se não fosse por mais nada... Mas eu danço, isso eu faço sempre. Pronto. Não há problema. Danço bastante. Se há aqui qualquer coisa nisto tudo que eu disse, que faz algum sentido... Sim. Não, faz imenso sentido. Obrigada. Era por aí. Depois eu digo-vos se me convenceram. Então, obrigada. Então, agora, pronto, nós temos aqui algum tempo. Nós também começámos 15 minutos atrasados. Não sei se a organização nos vai conceder esses 15 minutos extra ou não, mas havia aqui um tempo para interagir com o público e, como veem, tem aqui 3 especialistas sob vários pontos de vista neste tema e, portanto... Era para aproveitar essa oportunidade, no fundo. Perguntas? Na verdade, assim, uma questão para os 3. Estava aqui pensando comigo. Acho maravilhoso tudo isso. Tem um neurocientista brasileiro que eu gosto muito, que é o Siddhartha Ribeiro, e ele sempre falou isso, que os psicodélicos estavam como antibiótico e que ia mudar o mundo. Eu acredito nisso também. Agora, a pergunta para vocês é o seguinte: o quanto vocês acham que vai atrasar a indústria farmacêutica? Vai atrasar tudo isso? Como já fez com o canabidiol. Eu tinha um filho que era epilético e foi uma guerra o canabidiol.
e tantas outras coisas que eles simplesmente não deixam os médicos prescreverem, não deixam vender, não tem como você comprar. O que vocês acham disso? Se calhar apanhamos 3 perguntas ou 4 de cada vez, não? Para, assim. Olá, eu sou o Pedro Lage e queria fazer aqui uma questão assim que eu acho que é muito importante aqui, que é, estamos a falar de psicadélicos, não é? Estamos a falar de psicadélicos e existe uma outra coisa que são as plantas sagradas, que é um bocadinho diferente, não é? Porque as plantas sagradas têm os seus guardiões e as suas tradições. Inclusivamente cá em Portugal existem os chamados bruxos, têm um montão de plantas psicadélicas, não é? Agora, isso tem os seus guardiões e as suas tradições que devem ser respeitadas, não é? Se for para ser respeitado, não é? Agora, o resto, os psicadélicos falados, não é? Já é outra história, porque tem uma questão que são químicos, não é? E que traz ressacas, não é? A pessoa fica com ressacas muito grandes porque está a tomar um químico, não é? E não está enquadrada, não tem um sítio onde fazer as suas dietas, etc, 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 não é? Então, eu acho que isso era importante de se separar, não é? De separar o que é uma substância sagrada e um psicadélico, não é? Obrigada. Não sei se calhar estão aqui mais... Só para temos de fazer aqui um... Olá, boa tarde. Obrigada. Eu gostava de saber se podem dizer alguma coisa sobre a microdosagem. Também está Eu no li livro, o está livro no livro. e gostei muito. As plantas sagradas também estão no livro. Está tudo no livro. Sim, mais. Estou-me a lembrar, sim. Sim. Boa noite a todos. Eu tinha uma dúvida acerca do consumo recreativo de LSD e psilocibina. Como seria um ambiente correto para tomar uma dose média recreativa? Se calhar agora respondemos a estas respondemos, não, eu não respondo a nada, mas, portanto, é indústria farmacêutica, a questão das plantas sagradas versus psicadélicos, a questão da microdosagem e a questão da dosagem para uso recreativo. E rapidamente, que é porque, pelos vistos, há muitas perguntas e ainda bem. Sobre a indústria farmacêutica, de facto é uma incógnita ainda, diferentemente, se calhar, da indústria da cannabis. Está montada também uma grande indústria dos psicadélicos, farmacêutica. Ou seja, e de facto há aqui um conflito, porque os psicadélicos mais comuns vêm, ora de plantas ou fungos, ora são moléculas que não são patenteadas e não é possível. Só com patentes é que a indústria farmacêutica consegue gerar dinheiro. Mas há uma série de moléculas psicadélicas que estão a ser, neste momento, criadas de novo e patenteadas, às vezes um pouco de forma forçada, porque são praticamente iguais às outras. Não sabemos como é que vai ser, mas aqui há uma indústria também, há muito dinheiro, na verdade, à volta aqui dos psicadélicos. É capaz de ser uma história diferente da que foi com a cannabis. Sobre as plantas sagradas, eu concordo. E não devemos, no meu entender, considerar a nossa forma de conhecimento ocidental como a única e temos que ter humildade epistémica. E se pensamos sequer, se cogitamos sequer ir aprender com outras formas de conhecimento, temos que ter abertura para considerar as suas metafísicas e as suas cosmologias. E eu acredito que a filosofia ocidental também é capaz de acomodar conceitos não materialistas, mas isso é toda uma discussão. Eu se calhar deixo as outras perguntas para outros colegas e amigos. Só para complementar aqui sobre digamos, a distinção entre
plantas sagradas ou psicadélicos que têm uma origem mais antiga e psicadélicos ou plantas medicinais, como queiramos chamar. Eu acho que nós também temos uma história moderna, uma cultura. A ideia que muitas vezes fica é que estas substâncias, plantas, fungos, que podem ter e que têm uma tradição associada, uma tradição cultural associada de outras culturas que não a nossa, teriam essa vantagem, digamos assim, porque já vêm com um invólucro cultural que lhes dá, digamos, um contexto, uma história, uma cultura. Nós também já temos uma cultura, a partir dos anos 40 do século passado, temos uma cultura associada à utilização destas novas moléculas. E não me vou estender muito por aqui, mas acho que não devemos menosprezar a produção científica destas moléculas e a criatividade que lhes estava associada e também a cultura de uso que nós fomos desenvolvendo e que hoje já conhecemos e que hoje nos permite, por exemplo, responder à pergunta que estava atrás, que é quais são os contextos seguros para usar, por exemplo, LSD. Depende da dose, como estávamos a falar há bocado, e é muito importante ter isto em consideração, porque muitas vezes quando estamos a falar de psicadélicos, em sentido geral, não é? Estamos a falar das viagens psicadélicas grandes, intensas, com aquelas que exigem toda digamos, os critérios de segurança, ou as condições, as boas práticas associadas a alguém que vai estar num estado de sensibilidade muito grande e que precisa de apoio, ou que nas melhores condições deveria ter apoio. Mas, como eu indico no livro, há toda digamos, uma escala de doses, para o LSD como para as outras substâncias, que podem ser consideradas para ter experiências diferentes. E, portanto, genericamente, devemos saber o que é que estamos a tomar, devemos saber que dose é que estamos a tomar, que é aquilo que, não é? Que é aquilo exatamente que queríamos tomar, e daí testarmos os químicos, se for o caso disso, é sempre uma boa prática, ou sabermos onde é que eles vêm. Se eu quisesse dar apenas uma regra de segurança, seria não estar sozinho e ter pessoas connosco que já tenham passado pela experiência, nas várias doses. Isso é uma boa regra de segurança. Mas conhecer digamos, a duração da experiência, não é? Conhecer a interação da experiência, por exemplo, da toma, por exemplo, com a comida que temos ou não temos no estômago, e o contexto físico onde vamos estar. E quanto mais a dose for elevada, mais confortável, mais seguro tem que ser o contexto à nossa volta. Isto adequa-se tanto para o LSD como para a psilocibina, para os cogumelos mágicos. Não é difícil. Quer dizer, obviamente para ter uma dose terapêutica e para procurarmos os efeitos terapêuticos da utilização de uma dose elevada de uma destas substâncias, há condições que sabemos que potenciam potenciam e asseguram que nada de muito estranho vai ocorrer. Mas para a utilização em doses inferiores, não é muito difícil salvaguardar as condições de segurança necessárias para a pessoa, enfim, não ter uma experiência. Depois há toda uma incógnita. As viagens psicadélicas ou o uso de psicadélicos não são previsíveis, não é? E, portanto, temos que estar preparados para uma ou outra surpresa, mas não há nada assim de muito... que seja muito difícil de preparar ou que seja muito difícil de equacionar. Queres falar sobre a microdosagem? Não quero falar sobre microdosagem porque a pessoa que fez a pergunta já sabe o que eu tenho a dizer sobre o assunto e veio aqui para vos ouvir a vocês. E também leu o livro. Não, queres falar? É uma maneira muito diferente de utilizar psicadélicos. Eles são utilizados numa dose muito pequena, aproximadamente 1/10 de uma dose típica. São usados regularmente, dia sim, dia não, ou a cada 3 dias, conforme o protocolo que está a ser usado. Muitas vezes as pessoas nem percebem que estão sob o efeito de uma substância que altera a percepção, porque não pode, aliás, por definição nem altera, é subperceptual, embora muitas pessoas que já fizeram microdosagem normalmente sentem que há ali qualquer diferença, ou muitas vezes sentem que há ali qualquer diferença, se é placebo ou se não é, não sabemos. Mas quem já fez, muitas vezes nota que há ali qualquer coisa que mudou, mas a pessoa pode fazer a sua vida normal. Não altera, digamos, o nosso funcionamento a ponto de termos que alterar a nossa rotina. Os estudos ainda não nos permitem dizer se existem benefícios associados com a toma de microdosagem. O que é facto é que muitas pessoas, e aliás os estudos que nos mostram é que é difícil distinguir, distinguir o efeito placebo do efeito da substância. Por razões que têm a ver com a dose ser muito pequenina e com a sugestibilidade, etc. No entanto, há muitas pessoas que, de facto, relatam que há efeitos positivos que sentem pela toma de psicadélicos, tipicamente LSD ou psilocibina, ou cogumelos mágicos, são os mais frequentes, na melhoria do humor, na melhoria do sono, na redução da ansiedade,
na sua emocionalidade, na relação com os seus estados emocionais, que ficam mais fáceis. Alguns, não sei se já referi na criatividade, mas é tudo uma área que ainda está por explorar e temos que aguardar mais um bocadinho para ter a certeza. Pode ser uma boa entrada nos estados alterados de consciência, as pessoas poderem, com microdosagem ou com mini-dosagem, as pessoas começarem a perceber o que é um estado alterado de consciência. Pode ser uma boa intervenção quando existe uma outra intervenção em curso. Por exemplo, a pessoa está num curso de mindfulness ou de meditação. Pode ser, às vezes, um bom contexto para fazer microdosagem e perceber se os benefícios encaixam nos benefícios que já se esperariam da outra substância. Portanto, eu acho que há assim há pessoas, pensa-se que pode ser uma das indicações para a qual se coloca a hipótese da microdosagem ser útil, é para pessoas que têm depressão, digamos, de níveis baixos. Portanto, não é subclínico, mas não é uma depressão severa, é uma depressão ligeira ou moderada. E pode às vezes haver uma indicação para o desmame dessa substância. Essa pode ser uma altura em que a pessoa poderia utilizar a microdosagem para proceder a esse desmame, eventualmente para mudar de medicação. Portanto, há várias condições, ou várias situações em que a microdosagem pode ser útil, mas não temos ainda a certeza do que podemos esperar. No fundo é isto. Eu não vou responder especificamente, vou só chamar... o que eu observei foi um ótimo exemplo nestas intervenções de 4 modalidades de relação, neste caso específico, com os psicadélicos, não é? Um uso medicinal, um uso ancestral e sagrado e religioso, um uso recreativo ou terapêutico e outro talvez terapêutico. Portanto, acho que são 4 intervenções que ilustram essa diversidade e que ilustram a necessidade que as pessoas têm de procurar estas ferramentas. Talvez chamasse a atenção, se eu tivesse que fazer um só comentário relativamente à questão das plantas mestras, que é uma narrativa que se ouve muitas vezes a parte destas comunidades, que eu respeito profundamente, faço parte há muitos anos de uma organização que defende e que advoga pela inclusão das plantas mestras na cultura ocidental, uma associação sediada em Barcelona, a ACEARS, e tenho enorme respeito. Nunca bebi em contexto tradicional, mas tive algumas experiências e tenho imenso respeito por este contexto. Mas há uma narrativa que sai dos representantes deste contexto e que acho que o participante reflete aqui. E eu, do lugar onde estou, eu sou capaz de reconhecer esta diversidade de relações e estas diferentes motivações, de um lugar de não julgamento. E eu convidava os outros representantes a cultivarem essa perspectiva também. Porque, na verdade, há um certo preconceito que sai por vezes dos representantes das plantas mestras pela sua sacralidade, pela sua ancestralidade, que tem que ver com outras ferramentas e, na verdade, numa posição de liberdade, nós temos muitas formas de nos relacionarmos e muitas possibilidades à nossa disposição. Era só isso que eu queria te chamar a atenção. Deixa-me só dar aqui um toquezinho, só para terminar, é rápido. Primeiro, sobre a microdosagem, só dizer que é bastante seguro, por tudo o que sabemos. Sobre este tema, vai ser publicada, não sei se já uma entrevista daqui a 3 ou 4 dias com um médico inglês, que passou 7 anos a aprender a utilizar ayahuasca na Amazónia. E é das pessoas mais interessantes, chama-se Simon Ruffle, é das pessoas mais interessantes que eu já ouvi falar sobre esta ponte entre as medicinas modernas e as medicinas ancestrais. Pode ser uma... Bom, estão aqui mãos levantadas. Dá para levar o microfone, se não levo eu. Olá. A minha questão, se calhar, vem mais numa ótica dos profissionais que trabalham com estas substâncias, tanto estudam como... Estou aqui. Tanto estudam como praticam a terapia com psicadélicos, que é, eu sou psicóloga e eu tenho bastante interesse nesta área, mas o mundo da investigação... neste momento parece-me um bocado inacessível, ou não sei se tem a ver com questões de financiamento, etc. Mas, portanto, a minha pergunta, se calhar é um bocado aborrecida, mas para mim é relevante, é como é que se acede, do ponto de vista profissional, à investigação e até, eventualmente, a uma prática de terapia com psicadélicos. Vamos apanhar mais uma ou duas perguntas, só a ver. A que horas é que nos põem fora, por exemplo? Daqui a nada, não é?
A minha pergunta é no sentido de qual é que é a vossa visão em usar os psicodélicos na área da oncologia, pensando na questão de que grande parte das nossas doenças que nós temos, não é, como sintomas no corpo físico podem vir de um lado da parte mental, da parte psicológica. Quando nós, enquanto ser humano, desenvolvemos uma doença como o cancro, que é uma doença altamente inteligente a nível de biologia, as células, elas passam todos os mecanismos de segurança do corpo e é produzido pela própria pessoa no próprio corpo. Se vocês conseguem ver alguma correlação a uma pessoa a produzir essa própria doença no corpo, qual poderá ser o nível de dor interna dessa pessoa e se na vossa visão o uso de psicodélicos poderia ser usado em doentes oncológicos no sentido de conseguirem chegar a uma percepção do que é que se passa internamente com elas para, por exemplo, conseguir diminuir o número de recidivas de pessoas que voltam a ter cancro. Posso? Sim, a minha questão tem mais contornos políticos, que é, Portugal descriminalizou as drogas no início da década de 2000, certo? Porque é que nós depois não seguimos as passadas da Holanda ou de Estados americanos como Oregon e outros? Ou seja, porque é que uma pessoa não pode ir a uma loja ou uma farmácia, como vocês falaram, comprar um charuto ou umas trufas e ter um acesso também, e também ver em centros de integração ou facilitadores, etc. Porque é que não houve essa evolução? Por acaso, a minha pergunta é basicamente nesse mesmo sentido. É um bocadinho política e ao mesmo tempo bem no seguimento do que este senhor perguntou. Mas, basicamente é isso. Eu, como português, curioso, contribuinte, tenho curiosidade. E, como diz até um professor meu, eu compro essa ideia. Como é que convencemos um Estado, o nosso governo, o Estado português, que na minha perspectiva, e acho que na perspectiva de toda a gente, está cada vez mais conservador, como é que convencemos a facilitar os psicodélicos para terapias e recreativos, isso tudo? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é muito rápida. E psicodélicos propriamente ditos, por acaso não trouxeram amostras grátis? Mais alguém? Há mais alguma pergunta? É a última, peço desculpa, mas temos... Sim, está aqui uma, aqui no meio. Sim. Desculpe. Não, desculpa, é que vê-se muito mal. Lá para trás está tudo muito escuro, mas... mas eu acho que... Bem, é igual, vá, rapidamente. Está aqui. Contraindicações. Sim. No fundo, eu queria perceber como é que chegamos às consultas depois. Ok, obrigada. Sim, mais. Última pergunta, aqui no meio, esta pessoa, sim. Se calhar, toma. Boa noite. Eu gostaria que falasse um pouquinho sobre a questão da psicopatologia em articulação com o uso não tanto terapêutico, mas recreativo, né? Se tem alguma preocupação no discurso, né, de quem propaga, de quem está estudando o assunto, né, na questão das loucuras, né, da psicose, como é que fica isso? Pública saúde, né, que é algo de saúde, né, de saúde pública, saúde mental. Obrigada. Então temos acesso à investigação, oncologia, legalização, saúde mental e contraindicações. Já está. Vou começar. Vou tentar ser rápida. Investigação, site Safe Journey é um recurso de ciência para território nacional. Para vocês a realizar, faz-te à vida, FCT, financiamento público, privado, não é? Faz doutoramento, escolhe um bom orientador.
Está bem? Pronto. Acesso à profissão, às práticas, ao encontro da prática psicológica organizada. Ela é minha aluna, por isso é que eu falei assim. É minha aluna? Não, já foi. Acesso à profissão, à regulação da prática, o avanço nessa área. Em termos de intervenção psicológica, há uma primeira aproximação à formalização das oportunidades para a psicologia num primeiro documento elaborado pela Ordem dos Psicólogos Portugueses muito recentemente, está disponível no site. É um primeiro documento de linhas orientadoras que mostra como é que, num contexto em que a regulamentação ainda não aconteceu, e portanto nós não podemos facilitar dosagem, mas podemos basicamente ajudar em tudo o resto. Ajudar a integrar as experiências que correm mal, a preparar quem tiver intenção de as realizar e a integrar aquilo que já aconteceu também. Portanto, há muitas oportunidades aqui de intervenção psicológica, não é? A minha opinião sobre as questões regulatórias e porque é que não se avançou tanto. É verdade que noutros lugares, nós fomos assim, nós demos um salto de fé em 2001, não é? Ninguém estava a fazer aquilo, nós fizemos, fomos muito ambiciosos. O que consolidou a nossa estratégia foi, ora digam, o dinheiro, a economia. Provou-se, demonstrou-se, com um artigo feito por colegas da Business School aqui da Católica do Porto, que a lei da descriminalização das drogas estava a poupar valores significativos no orçamento da saúde e da justiça, sobretudo. E com os psicadélicos, agora, essa evidência foi encontrada a posteriori. É preciso algum estudo prospectivo, que eu não, essa parte a Susana até às tantas podia ajudar bastante melhor do que eu, que mostre que há realmente benefício a conquistar por uma transição mais ambiciosa. De resto, somos um país com pequena escala e temos estado a lutar em muitas frentes. Uma coisa é a frente da regulação da prática religiosa, outra coisa é a frente da regulação da cannabis para uso recreativo, outra coisa é a regulação para efeitos medicinais, outra coisa é a regulação dos psicadélicos, e nós temos estado aqui com muitas frentes e pouca estratégia e, de facto, não sei se é preciso pensar nisso de maneira mais integrada. O cancro. Eu, sinceramente, fiquei marcada por um comentário de uma figura pública que eu sigo no Instagram, que comentou recentemente que disse: não aprendi rigorosamente nada com o cancro. Há muita gente que diz: o cancro ensinou-me uma visão disto, sobre aquilo, sobre aquilo outro. Não aprendi nada, zero, foi só sofrimento. E eu acho que isto também tem que ser respeitado. Eu compreendo a pergunta de onde vêm estas questões de como é que o nosso corpo somatiza sofrimento e transforma sofrimento em doença. Isso tem que ser demonstrado. Eu confiaria nessa teoria por uma questão puramente espiritual, mas não chega. No entanto, há muito que os psicadélicos podem fazer pelas pessoas que sofrem com cancro, nomeadamente na gestão da ansiedade relacionada com o fim de vida, que o Pedro já falou, e eventualmente noutras esferas de alívio de sofrimento causado pela doença. Temos de ter cuidado para não culpabilizar as pessoas pelo facto de estarem a sofrer a esse nível. E esse argumento, não sendo essa a intenção, que eu confio que não é, pode trazer esse raciocínio associado, e eu acho que isso que é sensível. Bem, o que é que eu posso acrescentar ao que disseste, que subscrevo? Só dar aqui uma nota, apesar de tudo, a investigação, não há muita investigação a ser feita em Portugal, infelizmente. Este documento de Ordem dos Psicólogos, que foi lançado agora em janeiro, acho que é um ótimo passo de apontar direções, onde a direção parece ser mais ou menos que a primeira coisa, se for para praticar a psicoterapia assistida por psicadélicos, sendo psicólogo ou psicóloga, de uma boa formação em psicologia e licenciamento para praticar a psicoterapia e formação complementar, que neste momento não há ainda formação certificada, mas, enfim, os psicólogos que trabalham connosco na Liminal Minds, que é, enfim, a clínica que nós fundamos, obviamente, são psicoterapeutas já e têm formações que, não sendo certificadas, são belíssimas formações nesta área
E, enfim, pode ser um bom investimento ter formação complementar, bem estruturada, mas de facto não há garantias nenhumas neste momento que é possível atuar ou que essas formações vão ser licenciadas no futuro. Sobre contraindicações, e isto ligava aqui também um pouco à pergunta da psicopatologia e os cuidados. De facto, hoje em dia, a psicose ou os sintomas psicóticos são não só uma contraindicação para tratamento, como uma enorme precaução para quem for utilizar, enfim, em termos da gestão do seu risco, fora de um contexto terapêutico, e neste momento é não recomendado. Embora, enfim, há que fazer investigação para saber se sim ou não são contraindicações. Neste momento a recomendação é que não o façam quem tiver sintomas psicóticos. Falta só uma coisa, João, não, o acesso às consultas, alguém perguntou, não é? Qual é a porta de entrada? Então, a única terapia que está licenciada em termos de terapia psicodélica é a psicoterapia assistida por ketamina. Existe em alguns hospitais públicos, cujo acesso, nomeadamente o Hospital Beatriz Ângelo, o Hospital Júlio de Matos, aqui o Hospital de São João, e o acesso é via consulta de psiquiatria lá. E depois há já algumas clínicas particulares, tanto em Lisboa como no Porto, uma questão de pesquisarem, onde aí marca-se uma consulta diretamente com a clínica. Não tenho muito mais a acrescentar, apenas que, para além do livro em si, que responde a muitas destas perguntas, o livro tem uma secção de referências adicionais, de websites, de newsletters, de outros livros, alguns deles estão mesmo indicados como os mais relevantes, pelo menos aqueles que eu acho que são mais úteis. Para além disso, e para além do site Safe Journey, existem mais 2 organizações em Portugal com sites disponíveis, com muita informação disponíveis. Uma delas é a Associação Cosmic Care, mais virada para a redução de risco e para a proteção dos direitos do utilizador de drogas, e a outra é a Associação Space, que é uma associação científica mais virada para digamos, o aprofundamento e o conhecimento na aplicação clínica de psicodélicos. Portanto, são 3 sites que podem consultar regularmente. No Safe Journey nós também estamos à disposição para questões que surjam ou para alguma informação complementar. Bom, então, assim, acho que me compete fechar esta sessão. Eu imagino que há já ainda muitas perguntas aí a fervilhar, mas realmente já nos estão a pôr fora, a acender as luzes, e bem, porque são horas de jantar. E muito obrigada por terem vindo, e queria outra vez dizer que para mim foi um gosto enorme e que aprendi imenso e agradeço imenso também a partilha destas 3 pessoas que sabem tanto deste assunto, e é sempre bom aprender, e obrigada também, e pronto, e que além disso adoro vir à Invicto. Obrigada.